Sabe quando a gente passa por situações que despertam na gente um sentimento de raiva, de indignação e às vezes até de tristeza? E tudo que você mais quer é ligar para aquele seu amigo para desabafar, para compartilhar sobre esse momento desafiador que você está passando? Eu queria que você fizesse uma reflexão aqui comigo. Será que este é um movimento que vai te ajudar a se curar? Será que isso é um movimento de cura? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Então, a resposta para essa pergunta, ela não é tão simples, né? Porque depende. Depende do quê? Depende da sua intenção. Depende da intenção que você coloca quando você faz esse movimento de compartilhar essa situação que você está passando. O livro O Curso em Milagres, ele fala que para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, a gente sempre pode tomar dois caminhos. Um deles é aquele que o livro chama de mente certa, onde a gente está conectado com a nossa inteligência interior, e o outro é o caminho da mente errada, ou quando nós estamos conectados ao nosso ego. É lógico que a gente não faz isso conscientemente, né? A gente não escolhe se conectar ao nosso ego conscientemente. Mas é legal que a gente fale sobre isso porque ajuda a jogar um pouquinho mais de luz nesse assunto. Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética, né? Vamos falar a respeito de um casal que resolveu se separar. Eu tô escolhendo esse exemplo porque, por causa da pandemia, isso foi um assunto que apareceu muito ao meu redor, né? Eu acho que os casais acabaram passando muito mais tempo juntos, né? Ou no mesmo ambiente e tiveram que enfrentar aí coisas que num dia a dia, quando os dois estão trabalhando fora ou fazendo outras coisas, né? Ou tendo outras distrações, a gente não tinha que lidar. E, enfim, vamos pegar aí um casal que está se separando. Vamos supor que a mulher esteja muito chateada porque eles não estão conseguindo chegar num acordo com relação à guarda dos filhos, ou o cara está chateado, né? Não importa. E aí liga aí para um amigo para falar sobre o assunto, né? E aí essa mulher liga, ou o cara liga e fala: olha, essa pessoa não está sendo legal comigo, ele não quer guarda compartilhada, ele quer que as crianças fiquem só comigo, eu tô achando isso um absurdo, ele tá abandonando os nossos filhos. E aí, essa sua amiga do lado de lá, ela pode ter duas reações, né? Ou ela pode se conectar com as suas crenças, estabelecer os mesmos julgamentos que você tá fazendo da situação, e aí você vai se sentir validada e vai se sentir quase que no direito de desejar o mal para esse cara. Você quer mais é que ele se ferre mesmo, porque tudo isso que ele tá fazendo não faz o menor sentido. Ou ela pode virar para você e falar: olha, você já pensou nisso sobre um outro ponto de vista, né? Numa situação tem sempre os dois lados. Você já pensou em como ele pode estar se sentindo? E aí, ou você vai dar um passo atrás e pensar: pô, será que existe mesmo um lado de lá? Ou você vai pegar essa amiga e vai colocar no mesmo saco do seu ex-marido, do seu ex-companheiro, e não vai mais querer saber dela, porque afinal de contas, se ela não tá te entendendo, é porque ela é igual a ele. Enfim, de qualquer forma, o que eu quero mostrar aqui é que neste desenrolar de coisas, como a pessoa está conectada com o ego, ela está estabelecendo julgamentos em cima daquelas cenas que só fazem reforçar as crenças dela a respeito do mundo. De que homem não presta, talvez, de que casamento, ela já sabia que era sempre um problema, que não ia dar certo, ou, enfim, qualquer que sejam as crenças que ela tenha com relação a essa situação. Que um homem, quando sai do casamento, ele abandona os filhos. E aí, quando você olha para o problema desse prisma, o que você faz é só reforçar essas crenças, porque quem criou todo o problema é sempre o ego. A gente tem que ser muito honesto com a gente quando a gente começa a caminhar por um caminho
de se dar conta de que nós estamos criando o tempo todo. Se nós estamos criando o tempo todo, a gente não cria só situações boas. Muitas vezes, na verdade, a gente cria situações ruins para que a gente possa aprender com aquilo, né? Para que as nossas crenças venham à tona e a gente olhe para elas e consiga lidar com isso de uma forma diferente. Então, nessa situação hipotética aí que eu dei, qual seria a saída, né? Qual seria a outra alternativa que não ficar compartilhando e remoendo essa situação? Se essa pessoa tivesse conectada com a mente certa, o que ela faria seria falar não sobre a situação, mas sobre ela mesma. Fazer uma análise interna e tentar perceber de onde vêm essas crenças. Ao invés de olhar para o resultado, você olha para dentro e começa a pensar sobre a raiz dessas suas crenças. E aí, essa conversa, ela vai ser muito mais sobre expor o ego, né? E aí, por expor o ego, eu quero dizer todas as conversinhas que ele traça na sua cabeça quando você começa a pensar de novo naquela situação. Vamos supor que ela teve uma discussão com o marido, né, a respeito da guarda dos filhos. Geralmente, quando essas situações acontecem, a gente fica revivendo ela na nossa cabeça, pensando em 1000 respostas que a gente poderia ter dado naquele momento, né? Ou em outras formas de como a gente poderia ter reagido. Mas geralmente não são reações boas, né? São todas reações muito ruins e que talvez levariam a situação até por um caminho ainda pior. Então, isso é o ego, esse é o julgamento do ego e é assim que ele te mantém preso na situação. E aí, conforme essas crenças vão sendo reforçadas, outras cenas similares vão sendo criadas no meio do caminho. Então, num primeiro momento, pode ser que esse casal tenha discutido por causa da guarda dos filhos. Aí, num segundo momento, talvez eles venham a discutir por causa de bens. Mas como essas crenças elas estão muito ativas, a situação só vai se repetir, só vai se repetir. Então, de novo, né? Qual seria a saída? A saída seria, vamos supor, a pessoa liga para essa amiga e fala: olha, aconteceu assim, assim, assado, ele me falou isso, isso, aquilo, outro a respeito da guarda dos filhos e eu me senti muito mal, eu me senti vítima, eu me senti abandonada. Isso me fez lembrar daquela minha situação lá na infância, de quando meu pai saiu de casa, ou de quando eu vi uma vez meus tios brigando muito feio por causa dos meus primos. Você começa a fazer um retorno às suas memórias e perceber aonde que isso ainda dói dentro de você, aonde que essa sua dor lá de quando você era criança, provavelmente, aonde que ela se conecta com essa situação que você está vivendo hoje, nesse casamento que não deu certo. E aí, quando você faz esse movimento, isso sim é um processo de cura, né? Mas para que isso aconteça, você tem que estar com uma pessoa do lado de lá, escutando, sabendo que essa é a sua intenção, né? Uma pessoa que te escute, que guarde espaço para você falar, que guarde espaço para que você possa se curar. Uma pessoa que não fique julgando tudo o que aconteceu dentro da perspectiva dela, dentro das crenças dela, né? Porque do contrário vai ser só de novo uma perpetuação. Se você não tiver essa pessoa de confiança, o que eu sugiro que você faça, o que eu geralmente faço, é escrever. É colocar no papel tudo aquilo que eu tô sentindo naquele momento, porque de uma forma ou de outra essa energia ela precisa ser colocada para fora, né? Quando você coloca essa energia para fora, isso ajuda muito no processo de cura. Quando você está com esses sentimentos concentrados aqui de raiva, de indignação, então eu coloco para fora, eu escrevo, coloco no papel sem pudores, com todos os palavrões que você imaginar. Sendo muito honesta, muito franca com aquilo que eu tô sentindo naquele momento. Nem que você queime esse papel depois, não importa. O que importa é que você vai ter colocado aquela energia para fora e isso vai te dar mais clareza para você conseguir olhar para a situação e acessar o seu ser espiritual que vai te mandar naquele momento as mensagens do que você tem que fazer, qual é o melhor caminho a seguir, né? Essa é a conexão que dá certo. Essa é a conexão que sempre traz os melhores resultados. Nesse meu exemplo,
eu tô falando de uma situação onde há apenas 3 pessoas envolvidas, né? O casal, aí no caso que tá se separando, e um amigo. Agora você imagina se essa pessoa resolve, ao invés de compartilhar com um amigo, colocar isso nas redes sociais. Resolve descrever lá, ou no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer outro lugar. Resolve descrever em detalhes tudo o que tem acontecido nessa separação e expor com a intenção de ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. O que vai acontecer aqui é que as nossas dores, elas são compartilhadas, elas fazem parte de um inconsciente que é coletivo. Então, obviamente que várias pessoas também vão se levantar e vão falar, eu passei pelo mesmo, eu também. E vão repetir aí basicamente o mesmo roteiro daquilo que aconteceu com você, com alguns outros requintes, né? Com algumas outras pequenas diferenças. E vai se formar uma egrégora negativa de pessoas que estão lutando contra um inimigo comum. E aí a gente só reforça todo o sistema que a gente vive hoje. Eu não tô dizendo que num determinado nível de consciência isso não seja real. Eu não tô dizendo que a gente não vive sim hoje um sistema patriarcal, onde muitas vezes a mulher ela é prejudicada, muitas vezes. O que eu estou dizendo é, quanto mais a gente olha para isso, no intuito de reforçar, no intuito de sentir que a nossa dor é compartilhada, que a gente não está sofrendo sozinha, o que a gente faz é reforçar o sistema, não ajuda. Você está dando ainda mais realidade para uma coisa que já foi criada pela nossa mente coletiva. Então, por isso que a gente tem que ser muito responsável, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma uma decisão nesse sentido. Se esse compartilhar, ele vem com a intenção de cura, ele vai ser um compartilhar para olhar para dentro. Não vai ser uma linchação de Judas. O que a gente ganha, então, quando a gente escolhe o caminho da mente certa? A gente ganha paz. A gente ganha paz e a gente abre a oportunidade para que essa outra pessoa envolvida também veja a situação de uma forma diferente. Quando a gente julga uma outra pessoa em função de qualquer coisa que tenha acontecido com a gente, você condena a ela e a você mesmo. E você mantém vocês dois presos nessa condenação. E não é isso que você quer. Você já deve ter ouvido falar, né, que a gente não tem o poder de definir como as pessoas vão nos tratar, mas está na nossa mão decidir como que a gente vai se sentir em função do que o que ela falou. Você vai aceitar esse presente ou não? Ou você vai deixar a pessoa continuar com a inconsciência dela e aí isso é responsabilidade dela, isso não tem mais nada a ver com você? Você vai decidir continuar nessa prisão? Ou você quer paz? Ou você quer estar livre, né? Então é isso que essa decisão te traz. Essa decisão te traz liberdade. E isso não tem preço, não tem preço. Era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.